Shalom, queridos. Maravilhoso Deus, né? Que maravilha a gente estudando o livro de Provérbios. Hoje é Provérbios 9. Provérbios 9 consiste na disputa de dois convites, um da sabedoria e outro da insensatez. Ambas foram retratadas como mulheres que convidam as pessoas para entrarem em suas casas. A sabedoria convida os simples para comerem de seu alimento vivificante. Provérbios 9, de 1 a 12. A insensatez oferece um alimento que conduz à morte. Provérbios 9, de 13 a 18. A sabedoria é novamente personificada em uma senhora graciosa. Desta vez, ela convida todos os experientes e aqueles sem bom senso para um grande banquete que preparou em sua magnífica casa. Ela quer que eles venham e desfrutem dos dons vivificantes de sabedoria e discernimento que ela oferece livremente. Versos de 1 a 6 de Provérbios 9. Portanto, se as pessoas desejam sabedoria, depende muito do caráter que desenvolveram em si mesmas, ao longo dos anos. Quando as pessoas ficam presunçosas em suas opiniões e cegas para seus fracassos, elas geralmente reagem com amargura quando criticadas. Então, presta atenção aqui, né? É muito bom essa parte aqui para a gente entender. A sabedoria depende muito do caráter que desenvolveram em si mesma. Qual o caráter que foi desenvolvido em você mesmo? Qual o caráter que foi desenvolvido em mim mesmo? A sabedoria depende muito disso, ao longo dos anos. Quando as pessoas ficam presunçosas em suas opiniões e cegas para seus fracassos, elas geralmente reagem com amargura quando criticadas. Preste atenção bem a isso. Você teve fracasso, nós temos fracassos como seres humanos, e em vez de a gente procurar rever a razão do fracasso, que com certeza foi a falta de atenção à sabedoria que está dentro de nós, o Espírito Santo, a gente reage com amargura quando criticado. Então, o caráter nosso, se foi desenvolvido desse jeito, que em vez de confessar o fracasso, saber que o nosso fracasso está relacionado o desprezo que nós damos ao Espírito Santo, não, ainda vai ficar amargurada quando tem crítica em relação a isso. Se nós temos coisas que não fomos bem-sucedidos, situações, de que se queixará o homem? Dos seus pecados, diz a própria palavra de Deus. Então nós temos que ainda ficar amargurados. A já acha pouco ter pecado, fracassar pelos pecados, porque o pecado é que nos traz o fracasso. Não tem nada pior do que o pecado. Ele nos faz fracassar. E aí depois a gente vai achar ruim porque alguém está criticando a nossa vida miserável. Nós temos que fazer o quê? A sabedoria nos ensina o quê? A fazer o que o Senhor nos oferece, em busca do que Ele nos oferece. Está escrito em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdoa e ainda purifica. A consequência do pecado é claro, porque também o Senhor é um rei, não muda a sua palavra. Ele diz que tudo que a gente plantar, a gente colhe. Então, a consequência a gente vai colher. Uma pessoa, uma jovem, gerou um filho fora do casamento. Não casou, ficou sendo uma mãe solteira. Deus perdoa? Sim, é claro. Se confessar, Ele perdoa. Agora, Ele vai tirar o filho, que é a consequência do pecado? Você vai carregar
essa carga nas suas costas, porque não é brincadeira criar um filho sem papai, aí vai carregar essa carga nas suas costas e confiar em Deus, renovar suas forças nele, porque quando ele perdoa, ele purifica, então ele continua com você. Agora só vai ter que carregar a carga do pecado, a consequência, mas ele não lhe abandonou, então ele vai te sustentar e vai espera que você agora busque a sabedoria para saber lidar com esta criança sem ter um pai que esteja ao lado mesmo que dê as despesas, mas o pai é a figura importante. Mas não tem, você é uma mãe solteira, o que que acontece? Vai estar na sabedoria do Senhor, se valorizar, esperar no Senhor, porque o Senhor pode mudar essa história. Ele pode justamente dar aquele que você deveria ter escolhido, se confiasse em Deus e pedisse. Então essa pessoa está reservada. Você escolheu esse que lhe abandonou, que deixou você ser uma mãe solteira, foi uma escolha sua. Então, se você agora se preservar, se valorizar, porque você recebeu o perdão e a purificação do perdão, então você é uma criatura nova. O pecado já não tem mais validade, só tem agora a consequência dele, que é o seu filho, você criar até o dia que você, na paciência, esperando por Deus, confiando nele, receber aquele que realmente Deus tinha para você. Não é se desvalorizar, se sentir a pior das piores e ficar olhando as críticas, quando na verdade o que você tem que fazer é simplesmente se humilhar a Deus e aguardar nele o que ele tinha no plano B. Você gerou um plano A. O plano de Deus não era você ser mãe solteira. O plano de Deus era você fazer o que a palavra diz. Deixar seu pai e sua mãe se unir a este homem. Assim como o homem também deixou seu pai e a mãe e se une a esta mulher. Era isso que Deus tinha para você. E tem ainda. Espere, tenha confiança. O seu só se agrada de fé. Então, sabedoria é isso, você procurar ver onde falhou, pedir perdão a Deus, se humilhar e viver a consequência do pecado sem revolta, porque Deus não tem culpa de você ter pecado, e esperando nele, confiando nele, e você terá a bênção que estava programada para a tua vida, atrasada porque você provocou atraso, porque Deus nunca tarda, mas você não esperou, agora parece que está atrasado, né? Que demora, Deus não me dá uma pessoa para criar esse filho, eu preciso tanto de um marido. Pois é, não está atrasado não. Na hora dele, que ele estava certo para te dar, mas você adiantou os passos. Tenha sabedoria. Mãe solteira não é a pior das piores. É alguém que simplesmente menosprezou o presente de Deus, o Espírito Santo que está dentro, e foi olhar para as circunstâncias. Todo mundo está fazendo, todo mundo está namorando, eu também tenho que namorar. E aí resultou em um filho ser o pai presente. E você, sabendo disso, glorifique o Senhor e espere nele. Isso é sabedoria. O Senhor tem sempre o melhor para nós. E todos aqueles que se humilham são exaltados. Cuide da sua criança e fique fazendo o papel de pai e mãe. Não deixe na mão de babá nem de titia. Procure um trabalho que você faça com seu filho ao lado, porque Deus vai te dar também sabedoria para encontrar. Não esqueça que que você já menosprezou o Espírito Santo, arranjando um marido que lhe deixou desse jeito. Agora também não despreze o seu filho, porque você é mãe solteira na mão de um e outro. Você pode passar um pouquinho de dificuldade, porque você vai ter um trabalhinho que você faça com seu filho por perto. Seja autônoma. Trabalhe com seu filho por perto. Um trabalho que você possa levar seu filho ao colégio. Ele já não tem um pai presente, agora não vai ter uma mãe presente. Passe dificuldade, seja humilhado até, mas com seu filho do lado. Porque essa é a sabedoria. É consequência do pecado. Não é agora porque você é uma mãe solteira que você diga, mas eu tenho que me virar para cuidar, para ter o melhor colégio para meu filho, porque eu sou mulher, tenho força para trabalhar, não vou depender da mesada do dinheiro que o pai dá. É outra bobagem. Para com isso. É um direito por lei. O pai tem a obrigação de dar. E você trabalha o suficiente simplesmente para fazer
o seu sustento. E agora, perto do seu filho, porque você já perdeu a sabedoria, mas você já cometeu esse erro, está desse jeito porque não teve a sabedoria, não buscou o Espírito de Deus, não cometa outro erro de abandonar o seu filho. Seja humilde, viva conforme as suas possibilidades, não procure coisas grandes. Ah, eu quero aquele trabalho. Aí seu filho vai ficar na mão de quem? Você pode fazer um geladinho, uma cocadinha. Você pode fazer um trabalho pela internet. Faça alguma coisa que seja de maneira que você possa estar com o seu filho. Essa mania de dizer, sou mãe solteira, tenho que me virar. Se virar para tornar causar outro dano, falta de sabedoria. Você tem que se virar do jeito que não deixa o seu filho na mão das pessoas, nem de vovó, porque a vovó cochila, e o diabo está atrás dos filhinhos da mamãe solteira, para bagaçar, porque ele sabe que a figura do pai é muito importante. Quando a criança não tem a figura do pai, o diabo já tem uma chance de avançar e fazer danos terríveis na vida de uma pessoa. Então você já se converteu, já está certa de que você errou com o Espírito Santo, falhou com ele, já está arrependida, já está perdoada, está sofrendo apenas a consequência do pecado, de não ter aquelas coisas que você desejava, porque vai trabalhar de uma maneira que seja o suficiente para estar com seu filho, não vai trabalhar daquele jeito que você queria, que saía para ganhar um dinheirão, uma pessoa importante numa empresa. Não, agora você vai aguentar firme, porque você, para ser uma pessoa importante numa empresa lá, você vai ter que deixar seu filho na mão dos outros. Então, não erre novamente. Você já sabe qual é a sabedoria, que é o Espírito Santo? Continue na direção dele, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida se você não voltar atrás. Já errou uma vez, não erre mais. Olha o que o Senhor fez com aquele rapaz do tanque de Betesda, aquele que tinha 38 anos esperando para ser curado. Ele ficou, quando Jesus curou ele, aí ele estava lá em algum lugar que Jesus passou, e Jesus falou para ele, olha, não peque novamente não, hein? Não peque novamente não. Então, tenha cuidado. Fique na direção do Espírito Santo, que essa é a verdadeira sabedoria. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.